Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já pronto para nosso tempo devocional com o autor Oswald Chambers. Estamos lendo hoje uma palavra muito importante para nós, especialmente a pessoas mais sensíveis. O título da devocional dele hoje é Reagindo contra a Depressão. Reagindo contra a depressão. Oswald Chambers estudou psicologia, além de teologia. Então, ele, nas suas devocionais, ele trata de questões como, por exemplo, depressão. Então, vamos lá, vamos ouvir o que ele tem para dizer. E ele começa com esse versículo, 1 Reis 19, 5, que fala de Elias. Diz assim, levanta-te e come. Levanta-te e come. Nesta passagem, o anjo não concedeu uma visão a Elias, nem a explicação das escrituras, nem mesmo realizou algo extraordinário. Ele simplesmente orientou Elias a fazer algo comum, isso é, levantar-se e comer. Se nunca ficássemos deprimidos, não poderíamos nos considerar vivos. Somente as coisas materiais não sofrem de depressão. Se os seres humanos não fossem capazes de reconhecer seu estado depressivo, nós também não poderíamos experimentar a felicidade ou as alegrias. Há muitas situações na vida que existem para nos abater. Por exemplo, momentos associados à morte. Sempre que você fizer uma autoanálise, leva em conta a sua capacidade de se deprimir. Quando o Espírito de Deus fala conosco, ele não nos concede visões gloriosas, mas nos diz para fazer coisas mais comuns e imagináveis. A depressão tende a nos desviar do dia a dia da simplicidade da criação de Deus. No entanto, sempre que Deus vem até nós, sua inspiração nos moverá a fazer o que é mais natural e simples. Coisas nas quais nunca imaginamos que Deus pudesse estar envolvido. Mas ao obedecermos a sua orientação, o encontraremos nelas. A inspiração que vem até nós dessa forma é uma iniciativa contra a depressão. Mas é necessário dar o primeiro passo e fazer isso sobre a inspiração de Deus. Contudo, se fizermos algo simplesmente para superar a nossa depressão, apenas a aprofundaremos. Mas quando o Santo Espírito de Deus intuitivamente nos dirigir a fazer algo, a partir do momento que nós o colocarmos em prática, a depressão se afastará. Assim que nos levantamos e obedecemos a Deus, ingressamos em um patamar mais elevado da vida. Essa questão de depressão é muito interessante, porque tem pessoas que admitem rapidamente a sua depressão e até gostam de cultivar a sua depressão, porque eles podem falar de tudo que está errado e ter talvez uma audiência. E a autopiedade não é uma coisa boa para nem eu e nem você. A autopiedade realmente está dizendo que Deus não é suficiente. Mas fomos criados para sentir alegria, sentir tristeza, sentir desafiado. Até a gente tem que viver essas emoções para a gente conhecer as nossas capacidades e entrar na maturidade. O Chambers fala aqui uma coisa muito importante, que eu tenho aprendido como pastor. Às vezes, como pastor, a gente que é pastor gosta de pregar. Gosta de solucionar os problemas e dar aconselhamento, de descobrir alguma coisa nova nas escrituras, ou ver a nossa igreja crescendo. Mas às vezes, isso nos deprime, porque a gente não consegue manter
essas coisas grandes acontecendo para alimentar a nossa alegria e afastar a depressão. Mas quando a gente faz uma visita para alguém, quando a gente resolve um problema para uma pessoa, enquanto a gente está andando na nossa cidade e a gente vê uma pessoa que está tendo dificuldade e a gente dá um apoio, a depressão some. Porque quando você coloca seus olhos em Deus, você não vê coisas importantes e coisas não importantes. Você vê toda oportunidade como sendo uma possibilidade. Pode ser que nas coisas mais simples e as coisas que parecem que não têm nenhum valor, você está sendo útil no plano de Deus. Tem sido assim na minha vida. Algumas pessoas que me ajudaram em coisas pequenas me abençoaram tanto que eu nunca esqueço daquelas pessoas. É claro que todos nós gostamos de fazer coisas grandes, mas aquela coisa pequena que a pessoa faz e faz e faz outra vez, eventualmente chama a nossa atenção. Então, acho que Chambers está dizendo para nós, não fica medindo coisas pela importância ou tamanho, mas ouça a voz de Deus e deixe Ele inspirar você a simplesmente levantar e comer. Levantar e comer com alguém. Levar alguma comida para alguém. Convidar alguém a tomar café e conversar. Há uma audiência de uma pessoa só, em vez de 1000 pessoas num culto da igreja. Mas não importa. Quando você faz porque Deus quer, a depressão some enquanto você está fazendo. É claro, quando vem época de morte, tristeza, todos nós vamos sofrer depressão. Mas se a gente, até na depressão e dificuldade de morte de alguém, a gente pode abençoar outras pessoas que também estão sofrendo. E assim o equilíbrio volta para nós. Um dia de cada vez, amando quem a gente precisa amar. Esse é o caminho de uma saúde mental muito, muito melhor para todos nós. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e não ignore as coisas pequenas nesse dia.